Por mais óbvio que pareça, a estupidez de qualquer ideologia pode ser identificada justamente a partir de seu argumento fundamental, a verdade que ela pregou. Muitas pessoas ainda não se deram conta de que o Estado, as instituições e os meios de comunicação sonegam o significado da palavra verdade justamente para conseguir vender verdades à torto à direita. De fato, a verdade tem sido manipulada há séculos, com vistas a manipular indivíduos. De modo geral, pensadores defendem que a verdade pode ter vários significados. Como assim? Entre as definições encontradas, a verdade pode significar o que é real ou possivelmente real dentro de um sistema de valores. Esta qualificação implica o imaginário, a realidade e a ficção, questões centrais tanto em antropologia cultural, artes, filosofia e própria razão. Como não há um consenso entre filósofos e acadêmicos, várias teorias e visões acerca da verdade existem e continuam sendo debatidas. Tendo em vista as controvérsias em torno de um valor tão fundamental para a humanidade, não é difícil concluir que as pessoas continuem reféns de conceitos vagos, imprecisos e maliciosos sobre o real significado da palavra verdade. Sob o ponto de vista científico, a verdade é algo que deve ter o mesmo princípio para qualquer ser humano, em qualquer tempo e em qualquer lugar. Se alguém soltar uma pedra do alto de um precipício, esta pedra vai cair. Pouco importa o país que esta pessoa se encontre, a sua religião, sua cor, seu grau de instrução ou condição social. É a partir deste princípio estreito que a ciência perseguiu e encontrou absolutamente todas as soluções que tornam a vida da humanidade cada vez mais viável. Absolutamente tudo que cerca um indivíduo foi fruto de questionamentos em torno de elementos factíveis. Todos os avanços da ciência nas áreas da medicina, da física, da matemática, das tecnologias, na contenção de pragas nas lavouras, etc., foram obtidos através da busca incansável da verdade. Ao contrário das meias-verdades presentes nas ideologias, nas religiões e nas correntes políticas, a verdade é algo que une os povos. Basta observar a confraternização genuína em congressos de matemática, física, química e outras áreas da ciência onde povos de todas as nações celebram descobertas fantásticas que podem auxiliar a humanidade a prosseguir com sua jornada na Terra. Entre os participantes, há pessoas de todas as religiões, culturas e regiões do planeta. Mas elas não estão lá para discutir ideologias ou verdades individuais. Quando um indivíduo qualquer defensor de uma ideologia qualquer se refere aos conceitos que tenta promover como minha verdade, significa que esta verdade pode estar em conflito com outras verdades. Significa que esta verdade precisa ser imposta como um tabu, já que ela transporta conceitos não universais, contraditórios e potencialmente ofensivos em relação a outras verdades. Quando um indivíduo qualquer se permite seduzir por postulados ideológicos e assume tais conceitos como suas verdades, significa que terá que enfrentar resistências de correntes ideológicas contrárias, que tentará impor sua verdade através de argumentos não factíveis, controversos e até mesmo metafísicos. As pessoas não se dão conta do quanto uma verdade particular, ou a sua verdade, ainda que íntima e inconfessa, é algo totalmente improdutivo, infrutífero e insípido. Não é honesto recorrer a metáforas, a dialética ou qualquer narrativa convincente para impor uma verdade que não seja universal, que não contemple os interesses de todos os povos, de todos os seres vivos, de forma indistinta. Qualquer verdade que constitua privilégios, distinção ou segregação de grupos sociais não é verdade. É manipulação. Os princípios da verdade verdadeira são aqueles que permitem a descoberta de cura de doenças, o avanço nas comunicações entre os povos, a produção de alimentos saudáveis em proporções capazes de afastar o fantasma da fome mundial. Todos os esforços em torno da verdade ou em busca dela tendem a resultar em benefícios universais. O Brasil enfrenta uma grave crise política e econômica que tem como raiz a imposição de visões particulares sobre os destinos do país. Grupos econômicos, políticos e até mesmo entre membros do judiciário tentam vender à sociedade uma perspectiva de redenção social por meio de ideologias concebidas com o claro propósito de enganar, de manipular, de dividir para conquistar. O país convive com um problema crônico de corrupção que costuma ser atribuído apenas à classe política. Obviamente,
Não haveria corrupção sem o empenho de empresários inescrupulosos e a conivência ou, na pior das hipóteses, a negligência das autoridades competentes. No entanto, é justamente esta orgia de interesses que manipula a classe política em troca de dinheiro, por parte dos empresários, e em troca de prestígio e dinheiro, por parte de muitos membros do Judiciário, incluindo aí os ministros do Supremo Tribunal Federal, onde a fogueira das vaidades ideológicas produz uma chama com tal intensidade a ponto de enrubescer a face da sociedade. Nesta orgia, meios de comunicação, empresários, políticos e ministros do STF protagonizam um vergonhoso jogo de empurra-empurra, no qual ninguém tem a dignidade de assumir suas responsabilidades. Tudo maquiado com vernizes ideológicos das mais diferentes matizes. O povo, que não sabia distinguir sequer o que significa a palavra verdade, acordou em sua grande maioria. E não permite mais se manipular por ideologias, por discursos inflamados, por campanhas de marketing contra a corrupção, mas que servem apenas para ludibriar a população e postergar resoluções definitivas para um problema fácil de resolver. Neste aspecto, o STF é o maior problema do Brasil. Os ministros, cada um contaminado por ideologias que servem apenas para mascarar sua mediocridade, fingem ignorar que não fazem absolutamente nada de efetivo para resolver o problema da corrupção endêmica no país. Neste aspecto, exploram os caminhos tortuosos do direito para defender criminosos e assegurar a impunidade dos grupos políticos e econômicos que lhes conferiram o prestígio de se tornarem membros vitalícios da mais alta corte do país. Aquela que não resolve nada. A desculpa esfarrapada dos ministros é que os processos se acumulam num ritmo muito superior ao que eles conseguem julgar, sobretudo aqueles contra políticos. Daí a busca obstinada de gente inescrupulosa pela garantia do foro privilegiado. Criminosos se escondem embaixo da toga dos ministros do STF, que sequer olham para os lados para se certificar que ninguém está vendo esta pouca vergonha. De olho na sociedade, a impressão que se tem é a de que os ministros ficam com os dedos coçando para assinar os habeas corpus de empresários e políticos corruptos presos por alguma fatalidade. São sempre muito atentos aos direitos humanos de criminosos do colarinho branco, de políticos corruptos e de apadrinhados ideológicos. São pagos pela sociedade para resolver os problemas do país, mas prestigiados por criminosos para deixar tudo como está, permitindo que prospere cada vez mais a vergonhosa indústria do direito das elites, em detrimento dos interesses do povo. A sociedade precisa entender que, sem a verdade, os ministros do STF, os jornalistas, os políticos corruptos e empresários inescrupulosos vão continuar desfilando seu cinismo disfarçado de ideologia na frente do povo, sem maiores consequências. Afinal, o próprio povo se permite manipular por ideologias que mascaram meias verdades e mentiras inteiras. Nesta quarta-feira, o Senado se manifestou contrário às prisões em segunda instância. Em resposta ao ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo, a advocacia do Senado defendeu a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Na prática, Marco Aurélio perguntou ao Senado se o STF deve garantir aos ricos e poderosos o direito de recorrer em liberdade eternamente por seus crimes e garantir a impunidade. O Senado disse que sim. É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa notícia, deixe seu comentário, acione o sininho e se inscreva no canal. Abraços a todos, e que Deus abençoe. Por mais óbvio que pareça,